Para muitos, o ato de se casar é uma promessa de amor e compromisso sem fim. Infelizmente, isso não é verdade para todos. Existem muitas coisas que motivam alguém a matar seus cônjuges, como um novo interesse amoroso, dinheiro, ou até mesmo o medo de perdê-los ou a qualquer filho que compartilhem. Mas, independentemente disso, para a maioria de nós, essas justificativas não podem justificar as ações que foram realizadas. No episódio de hoje, vamos analisar 3 casos de matricídio, esposas que matam seus maridos. Pamela Smart. Pamela Ann Voyage nasceu na Flórida em 16 de agosto de 1967. Ela tinha apenas 19 anos quando conheceu Gregorio Smart em uma festa de Ano Novo em 1986, onde o casal se uniu por seu amor compartilhado pela música heavy metal. Em fevereiro de 1987, o casal já tinha formado um relacionamento e apenas 2 anos depois, eles se casaram. No entanto, logo começaram a aparecer rachaduras no relacionamento do casal, com problemas surgindo apenas 7 meses depois de se casarem. Pamela conheceu William Billy Flynn, de 15 anos, em um programa local de conscientização sobre drogas, onde ambos se voluntariaram. Ela tinha 22 anos na época. É desconhecido qual conversa ocorreu entre Billy e Pamela, que se uniram como ela e seu marido fizeram por seu gosto pela música heavy metal e entraram em um caso. Mas em algum momento o plano foi concebido, o plano para matar Gregorio Smart. Em 1º de maio de 1990, Pamela voltou do trabalho para encontrar sua casa saqueada e seu marido assassinado a sangue frio. Parecia claro desde o início que Gregory havia interrompido um roubo em andamento e fora baleado por isso. Mas nem tudo era como parecia. E detetives atentos logo descobriram o caso entre Pamela e Billy. E Pamela foi acusada de seduzir o jovem de 15 anos e ameaçar negar sexo a ele, até que ele matasse seu marido. Billy levou amigos para ajudá-lo a realizar sua tarefa: Patrício Randall Vance Latin Jr. e Raimundo Fowler. Durante a investigação da polícia, o pai de Vance trouxe uma arma calibre .38 que ele encontrou na casa para eles, suspeitando que poderia ser a arma do crime. Em 14 de maio, uma dica anônima chegou ao departamento de polícia, que os alertou sobre o fato de que outro adolescente que se voluntariou no mesmo programa de conscientização sobre drogas onde Billy e Pamela se conheceram, estava ciente do plano. Ela também era amiga de ambos, Billy e Pamela, uma garota chamada Cecilia Pierce. Quando a polícia abordou Cecilia, eles perguntaram se ela usaria um fio para eles, para que pudessem gravar suas conversas com Pamela Smart. Cecilia concordou. Em algum momento nos próximos meses, a jovem de 22 anos se incriminou como a polícia esperava, mas os detalhes sobre o que exatamente Pamela disse são desconhecidos. No dia 1º de agosto de 1990, às 13h05, Pamela Smart foi presa pelo assassinato de seu marido, Gregory. O julgamento da femme fatale da vida real, Pamela Smart, atraiu muita atenção do público e da mídia. Os adolescentes que realizaram o assassinato em seu nome já haviam garantido seus próprios acordos de confissão e estavam preparados para testemunhar contra a mulher que transformou suas vidas para pior. O julgamento de Pamela começou em 4 de março de 1991. Ela foi descrita pelos promotores como uma mulher maligna, inclinada ao assassinato e a mente por trás do plano de homicídio, enquanto os 4 adolescentes que ela envolveu em seu plano foram retratados como vítimas ingênuas, seduzidos pelos encantos de uma mulher mais velha. De acordo com o procurador-geral assistente, Pamela seduziu Billy para assassinar Gregory para que ela pudesse evitar um divórcio caro e coletar o dinheiro de uma apólice de seguro de vida no valor de $140 mil. Apesar de Billy ser menor de idade,
o que por si só já era motivo de preocupação. Pamela admitiu livremente o caso, mas negou ser a responsável pela ideia de matar o marido. Ela alegou que não teve participação no plano de assassinato e que Billy e seus amigos decidiram fazê-lo quando Pamela decidiu terminar o caso. O julgamento de Pamela durou 14 dias e terminou em 22 de março de 1991. Ela foi considerada culpada por ser cúmplice de assassinato, manipulação de testemunhas e conspiração para cometer assassinato. Ela foi acusada pelo crime de manipulação de testemunhas, porque tentou fazer com que Cecilia Pierce não dissesse nada às autoridades sobre os planos. Pamela foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Desde sua prisão, ela tem sido submetida a espancamentos de outros prisioneiros e alegou que ela e outra detenta foram assediadas e agredidas sexualmente por um agente penitenciário. Ela também tentou abrir um processo contra a prisão depois de afirmar que fotos dela seminua, publicadas no National Enquirer em 2003, foram tiradas por um guarda prisional que a havia estuprado. Pamela frequentou aconselhamento, deu aulas para outros prisioneiros e obteve um mestrado na faculdade Mercy enquanto estava presa. Billy Flynn foi condenado à prisão perpétua por homicídio de segundo grau em 1992, mas foi libertado em 2015 com liberdade condicional vitalícia. Patrício Randall também recebeu liberdade condicional vitalícia em 2015, enquanto os outros 2 meninos envolvidos no caso foram libertados em 2005. Até 2020, Pamela Smart teve negada uma audiência de redução de pena. Foi a segunda vez que ela tentou conseguir uma audiência. Ela agora tem 52 anos e continua a protestar sua inocência. Susanna Wright. Nascida em Houston, Texas, em 24 de abril de 1976, Susan Lucille Weiss era, por todos os relatos, uma mulher aparentemente comum. Isso até 2003, quando ela ficou conhecida como a açougueira de olhos azuis dos subúrbios de Houston. Susan conheceu Jeff direito em 1979, enquanto trabalhava de garçonete. E em 1998, o casal se casou enquanto ela estava grávida de 8 meses e meio do primeiro filho do casal, Bradley. Apenas 4 anos depois, em 2002, nasceu a filha deles, Kylie. Segundo Susan, ela começou a sofrer violência doméstica e abuso por parte de Jeff nos primeiros anos de casamento. Relatos indicam que ele se tornou controlador por volta do nascimento de Bradley. Mas em 2003 as coisas escalaram e algo dentro de Susan pareceu estalar. Em 18 de janeiro, Susan admitiu ao seu advogado que havia matado Jeff. Por sua vez, seu advogado relatou isso à polícia. E a então jovem de 26 anos se entregou. Quando a polícia investigou a casa da família no condado de Harris, Texas, eles se depararam com pistas que pintavam uma cena extremamente macabra. Em 13 de janeiro de 2003, Susan amarrou seu marido, Jeff, na época com 34 anos, à sua cama e o esfaqueou 193 vezes com 2 facas diferentes. Ela então enterrou o corpo dele no quintal de casa, antes de pintar o quarto para encobrir o crime. No dia seguinte, ela registrou um falso relatório de violência doméstica, para que pudesse obter uma ordem de restrição contra Jeff. 4 dias depois, ela confessou para o seu advogado. O julgamento de Susanna Wright começou em 24 de fevereiro de 2004, onde ela se declarou inocente por meio de autodefesa. O promotor descreveu Susan como uma esposa maquinadora que cometeu o crime horrendo para que pudesse coletar $200 mil em seguro de vida pela morte de seu marido, enquanto a defesa argumentava que ela havia sofrido abuso físico e emocional por anos e estava protegendo a si mesma e a seus filhos. Relatadamente, Jeff havia voltado para casa de uma aula de boxe e bateu em seu filho após tentar fazer Bradley boxear com ele. Susan testemunhou em sua própria defesa, alegando que não conseguia parar de esfaquear Jeff porque, se o fizesse, ele pegaria a faca e a mataria. Ela contou ao tribunal que seu marido havia feito uma farra de cocaína e a espancado após seu encontro com Bradley. A própria mãe de Susan, entre outros, embora não esteja claro quem,
afirmou que haviam visto a jovem de 26 anos coberta de hematomas. No entanto, o júri não parecia acreditar em nada que Susan e sua equipe de defesa estavam dizendo. Em 3 de março de 2004, após mais de 5 horas de deliberação, o júri retornou com um veredicto de culpado. Susan foi condenada a 25 anos de prisão. Susanna Wright passou muito tempo tentando apelar sua condenação nos anos seguintes. Durante um recurso em 2008, uma ex-noiva de Jeff veio a público para afirmar que ele havia sido violento com ela e que ela suportou seu abuso durante todo o relacionamento de 4 anos que compartilharam. Em 2009, o Tribunal de Apelações Criminais do Texas concedeu uma nova audiência de sentença, pois consideraram que sua defesa se mostrou ineficaz durante a fase de punição do julgamento em 2004. A nova audiência em 2010 trouxe à luz algumas novas evidências. A teoria do promotor de que Jeff estava amarrado à cama não foi apoiada pelo médico legista que exumou o corpo. Segundo eles, Jeff tinha consumido tanta cocaína que nem toda ela havia sido metabolizada, o que apoiava a teoria da defesa de que ele estava intoxicado naquela noite. O médico legista também afirmou que Jeff tinha várias feridas nas mãos, antebraços, costas e na parte de trás das pernas, lesões que são incompatíveis com a ideia de que ele havia sido amarrado pelos pulsos e tornozelos à cama. Embora Jeff tenha sido encontrado com amarras nos pulsos e tornozelos, foi teorizado que foi assim que Susan manobrou seu marido até sua sepultura, embora pareça que ninguém realmente sabe com total certeza. Em uma entrevista para a Texas Mansell, Susan admitiu ter amarrado um dos braços do marido na cama quando, durante o ataque frenético, seu filho bateu na porta do quarto deles. Ela amarrou Jeff na cama antes de levar Bradley de volta ao seu quarto. Supostamente, durante o ataque, Jeff havia estuprado Susan antes de tentar esfaqueá-la, e então ela o esfaqueou várias vezes antes que ele pudesse. Segundo relatos, nenhum psicólogo ou especialista em violência doméstica foi chamado ao tribunal durante o julgamento de Susanna Wright em 2004. Após sua nova audiência de sentença, a pena de Susan foi reduzida de 25 anos para 20 anos. Ela teve a liberdade condicional negada em 2014 e 2017, e agora está novamente elegível para liberdade condicional em 2020. Catarina Cavaleiro. Catarina Maria Cavaleiro, nascida em 25 de outubro de 1955, em Nova Gales do Sul, Austrália, não teve a criação mais fácil. Seu pai Ken Cavaleiro era alcoólatra. Ele teve um caso com a mãe de Catherine, Bárbara, o que fez a família se mudar para uma nova cidade. Ken usou violência e intimidação para estuprar Bárbara, que contou à sua filha detalhes do abuso e o quanto ela desprezava os homens. A própria Catherine frequentemente se tornava vítima de abuso sexual por outros membros da família, embora nunca por seu pai. Supostamente acabou quando ela tinha 11 anos. Durante sua infância, Catherine foi descrita como uma solitária que intimidava crianças menores. Ela teve 2 grandes confrontos na escola onde agrediu pelo menos um menino, e foi ferida por um professor que estava agindo em autodefesa. Curiosamente, apesar desse comportamento menos que agradável, ela ainda era considerada uma boa aluna. Ela deixou a escola aos 15 anos ainda analfabeta e conseguiu seu primeiro emprego como cortadora em uma fábrica de roupas. 12 meses depois, ela passou a trabalhar em um matadouro e foi rapidamente promovida. Ela considerava esse o seu emprego dos sonhos e recebeu seu próprio conjunto de facas de açougueiro, que pendurou orgulhosamente acima de sua cama. Em 1973, quando Catherine tinha 18 anos, ela conheceu um colega de trabalho que bebia muito, chamado David Stanford Kellett. Seus hábitos de beber muito vinham do fato de que ele tinha visto seu melhor amigo ser morto na frente dele, e também de um acidente que envolveu 6 crianças mortas, onde ele ajudou a resgatar os feridos e recuperar os corpos sem vida. O casal se casou 1 ano depois, em 1974, onde a mãe de Catherine, Bárbara, disse ao seu novo marido que ele tinha um parafuso solto em algum lugar, alegando que um dia sua filha o mataria. Na noite de seu casamento,
Catherine tentou estrangular David enquanto ele adormecia depois que eles haviam feito amor 3 vezes. No entanto, este foi apenas o início do casamento turbulento e violento. Em uma ocasião, enquanto estava grávida, Catherine queimou todas as suas roupas e sapatos antes de bater na cabeça de David com uma frigideira porque ele havia chegado tarde em casa. Isso resultou em uma fratura no crânio dele e ele correu para um vizinho em busca de ajuda. De alguma forma, porém, a nova noiva conseguiu convencer David a retirar as acusações contra ela. Em maio de 1976, após o nascimento do primeiro filho do casal, uma filha chamada Melissa David deixou Catherine por outra mulher. No dia seguinte, enquanto empurrava o carrinho de Melissa pela rua, ela o jogava violentamente de um lado para o outro. Testemunhas que viram o incidente acontecer alertaram as autoridades e Catherine foi internada no hospital, onde foi diagnosticada com depressão pós-parto. Após várias semanas, ela deixou o hospital por vontade própria e então foi e deixou Melissa com apenas 2 meses de idade em uma linha de trem. A criança foi resgatada com sucesso. Enquanto isso, Catherine roubou um machado e ameaçou matar várias pessoas na cidade, e foi novamente presa e levada ao hospital, e incrivelmente foi autorizada a assinar sua própria alta no dia seguinte. Vários dias se passaram, mas Catherine não havia terminado sua fúria agressiva e violenta. Ela cortou o rosto de uma mulher com uma faca e exigiu que ela a levasse para Queensland para encontrar David. A mulher escapou em um posto de serviço, mas quando a polícia chegou, Catherine havia feito um menino pequeno de refém. Ela foi desarmada e novamente admitida no hospital. Ao ser informado pela polícia sobre as atitudes de sua ex-esposa, David deixou a namorada e mudou-se para a casa da mãe para apoiar Catherine e Melissa. Catherine foi liberada em agosto de 1976 do hospital psiquiátrico onde estava e foi colocada aos cuidados de David e sua sogra. Em 6 de março de 1980, o casal teve seu segundo filho, outra filha chamada Natasha. 4 anos depois, Catherine deixou seu primeiro marido e voltou a trabalhar no matadouro. Pouco tempo depois, ela machucou as costas e acabou recebendo uma pensão por invalidez. Ela recebeu moradia do governo no mesmo ano, em 1985. Após o término com David, Catherine teve uma série de casos amorosos. Davy Saunders, então com 38 anos, tornou-se seu novo parceiro em 1986. Catherine frequentemente o expulsava, e em 1987 ela cortou a garganta do filhote de dingo dele como uma demonstração do que aconteceria com ele se ele alguma vez a traísse. O casal teve uma filha em 1988, Sarah, e depois disso deram um sinal para comprar uma casa. Após uma discussão, no entanto, Catherine acabou acertando David no rosto com um ferro, antes de esfaqueá-lo no estômago com uma tesoura. Compreensivelmente, David saiu e se escondeu quando descobriu que Catherine havia cortado todas as suas roupas. Ao retornar para ver sua filha, ele descobriu que Catherine havia recebido uma ordem de violência apreendida da polícia, depois de alegar que estava com medo dele. Em 1990, Catherine engravidou de seu ex-colega de trabalho de 43 anos, João Chillingworth. O casal teve um filho chamado Érico. 3 anos depois, no entanto, Catherine o deixou por outro homem com quem ela estava tendo um caso, João Preço. Price tinha a mesma idade que Catherine, e seu casamento anterior terminou em 1988, deixando-o com 3 filhos. Ele era bem quisto por aqueles que o conheciam e tinha uma boa reputação na cidade. Sua filha mais nova, de 2 anos, ficou com a ex-esposa enquanto os filhos mais velhos ficaram com ele. Relatos indicam que John sabia da reputação violenta de Catherine enquanto mantinha um caso com ela, e mesmo quando a levou para morar em sua casa em 1995. Seus filhos gostavam dela e o relacionamento deles era bom, exceto pelas ocasionais discussões violentas por um tempo. Em 1998, o casal brigou porque John se recusou a casar com Catherine. Em retaliação, Catherine filmou itens que ele havia roubado do trabalho e enviou a gravação para o seu chefe. Embora os itens fossem objetos vencidos que John havia resgatado do lixão, ele foi demitido após 17 anos de serviço. Como resultado, Catherine foi expulsa da casa da família que John compartilhava com seus filhos. Alguns meses depois, John retomou seu relacionamento com Catherine, mas não permitiu que ela se mudasse.
As brigas do casal se tornaram mais frequentes, e os amigos de John não queriam nada com ele enquanto o relacionamento durava. Em fevereiro de 2000 as coisas escalaram extensivamente. Catherine esfaqueou John no peito e mais uma vez foi expulsa de casa. Ele conseguiu uma ordem de restrição para ele e seus filhos, e disse aos seus colegas de trabalho que, se ele não aparecesse, era porque Catherine o havia assassinado. Catherine apareceu na casa de John no dia 29, tendo enviado seus filhos para uma festa do pijama. Após passar boa parte da noite com vizinhos, ele retornou para casa e encontrou Catherine. O casal fez sexo e depois John adormeceu. No dia seguinte, às 6 da manhã, um vizinho de John viu seu carro na garagem. John não apareceu para trabalhar. Um colega de trabalho foi enviado para verificar como ele estava, e quando não receberam resposta na porta da frente, eles ligaram para a polícia que chegou às 8 da manhã e arrombou a porta para encontrar Catherine em coma por uma overdose de pílulas. Descobriu-se que ela havia esfaqueado seu parceiro com uma faca de açougueiro enquanto ele dormia. Quando ele acordou, ela o perseguiu pela casa. Após ele sangrar até morrer, ela sacou $1.000 da conta dele no caixa eletrônico. No total, Catherine esfaqueou John pelo menos 37 vezes com muitas feridas rompendo seus órgãos vitais. Várias horas após a morte de John, Catherine o esfolou e pendurou a carne em um gancho de carne. Ela também o decapitou e cozinhou partes do seu corpo, servindo-as com batata assada e vários legumes assados. Finalizando esta refeição macabra com molho, ela colocou os pratos em 2 configurações de mesa, uma para cada um dos filhos que viviam com John. Catarina Cavaleiro tinha toda a intenção de alimentar as crianças com o próprio pai delas. A cabeça de John foi encontrada em uma panela com legumes. Ainda estava quente, indicando que o cozimento havia ocorrido recentemente. Ela havia arranjado o restante do corpo de John com um braço sobre uma garrafa de refrigerante e as pernas cruzadas. Uma nota escrita à mão foi deixada em cima de uma foto com ele, o que implicava que Price estava molestando uma das filhas de Catherine. Essas acusações foram consideradas infundadas. 2 psiquiatras afirmaram que Catherine sofria de transtorno de personalidade limítrofe, enquanto muitos a consideravam sã, embora alguns pensassem que ela estava sofrendo de amnésia ou dissociação. Ela inicialmente se declarou culpada por homicídio culposo, o que foi rejeitado, e então mudou sua declaração para culpada, embora ainda negue qualquer responsabilidade por suas ações. O julgamento de Catherine ocorreu em 15 de outubro de 2001. Em sua sentença, foi recusado que ela fosse dispensada de ouvir alguns dos fatos. Ela ficou histérica e teve que ser sedada quando a esfoliação e decapitação foram descritas. Em 8 de novembro de 2001, os documentos de Catherine foram marcados para nunca serem liberados, e ela foi condenada à prisão perpétua. Esta foi a primeira vez na história da Austrália que essa sentença foi imposta a uma mulher. Desde então, ela foi apelidada de Canibal Catarina e Hannibal Lecter da Austrália. Em 2006, Catherine recorreu da sentença de prisão perpétua, alegando que era muito severa para o brutal assassinato que ela cometeu. Isso foi compreensivelmente recusado. Estranhamente, Catarina Cavaleiro se adaptou bem à vida na prisão e, segundo relatos, tem uma reputação muito boa atrás das grades. Ela é chamada de Nana e é descrita como carinhosa e maternal. Ela frequentemente tricota e pinta, é extremamente devota e é conhecida por resolver disputas entre os detentos. Apesar disso, os crimes horríveis e vilões que ela cometeu assombrarão a família e os amigos de João Preço e ela mesma para sempre. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas opiniões sobre esses casos aterrorizantes. E lembre-se de curtir e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.